Salve, galera, beleza? Bora mais um videozinho. Vamos complementar o vídeo lá da separação do simulado em PIB, né? Vou colocar o card aqui em cima em algum lugar, vocês cliquem se quiser ver, se quiserem ver, né? Vou finalizar aquele vídeo com uma aplicação do Corel para imprimir os arquivos, né? Conforme eu disse lá no outro vídeo, você pode, depois que você faz a conversão dele em retícula no Photoshop e salva na extensão nativa do Photoshop, você pode importar para o Corel e ele vai importar aquele arquivo reticulado em curvas. Você vai poder fazer a separação lá fazer a pintura, né? Das cores lá no Corel, de forma a facilitar para você. Bom, vamos lá, eu vou adiantar aqui para a gente poder ver. Bom, estou aqui no Corel, eu vou fazer um novo documento aqui, né? Formato A3, só trabalho com A3, resolução 300 dpi, eu só trabalho com imagem em alta resolução. Vou deixar em CMYK mesmo, não tem problema, eu vou imprimir isso, não tem grilo nenhum. Largura e altura padrão do Corel e vamos lá, seguimos, né? Ele vai abrir aqui um documento para a gente. Isto posto, a gente vai importar os arquivos que a gente quer imprimir, né? Então vamos lá, vou importar aqui, deixa eu achar aqui o arquivo que eu quero, que é o da Dua Lipa. Então tá aqui o meu branco, né? É uma arte em duas cores, preto e branco. Vou importar. Ao importar, o Corel vai fazer aqui um aviso para mim, mas isso tem a ver com o meu perfil de cores instalados, que eu também uso para sublimação. Não se preocupa com isso não, que isso não vai impactar para a gente. Então ele vai ficar aqui marcado, eu posso clicar em qualquer lugar, vou apertar a letra P para ele centralizar, e vai estar aqui o meu branco reticulado aqui. Como eu disse para vocês, ele já importa com curvas. Vou dar aqui o primeiro pulo do gato aqui. Esse arquivo ele tem que estar, para ser impresso legal, ele vai ter que estar, se vocês repararem aqui, ele tem 0 de preenchimento, ele está branco no preenchimento e ele está com esse CMYK aqui no traçado. Então quando ele importa esse arquivo reticulado aqui, ele importa como sendo uma espécie de traçado, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu tenho que converter isso aqui para mim, tá? Para a impressora de vocês, no caso, a minha eu uso uma Canon, tá? Uma Canon IX 6810 para fazer os meus fotolivros. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar esse traçado que está aqui em CMYK, vou transformar ele em cor RGB 100%. 0 a 100%. Deixa eu só fazer uma comparação aqui para vocês, tá? Eu vou colocar um quadrado aqui com um preenchimento preto, o preto que está aqui, tá? Esse preto que veio aqui, esse ciano 0, magenta 0, yellow 0 e o K, o fechamento com 100, ele é esse preto aqui. Agora eu vou fazer um exemplo para vocês do preto que eu estou falando em RGB, tá? Vou fazer outro quadrado aqui e vou pintá-lo com o preenchimento que eu estou falando para você, que é o preenchimento em RGB 000. Vamos trocar aqui a paleta. Então eu cliquei aqui no quadrado, só a paleta RGB padrão, vou escolher aqui, e aqui no RGB
E aqui no RGB, eu vou colocar ele em 0, 0, 0. Olha a diferença de preto aqui na minha tela para vocês terem a noção do que eu estou falando. Tá? Esse preto perto desse preto. Então, como vocês sabem, em fotolito, ele tem que estar preto, totalmente preto, para poder dar uma definição legal. Então, esse aqui é o que veio na arte, é o preto que está aqui. Esse semica com 100, com apenas o preto aqui, o fechamento aqui, o K, o Ki, né? Do preto de 100. E olha a diferença para o RGB 000, né? Então a gente vai transformar, então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? A diferença entre um e outro. A gente tem que estar com esse preto aqui na nossa arte, tá? Eu vou deletar isso aqui, foi só uma breve... Então eu vou clicar aqui na minha arte, quero que ela fique naquele preto que eu falei. Ele já está aqui marcado, ó, que é a gente pode até vir aqui, ó, clica 2 vezes aqui na paleta de traçado, escolhe padrão de cores do RGB, e aqui a gente vai colocar 0, 0, 0. Reparem que a arte, como a arte ficou diferente, a arte ficou bem mais preta do que estava. Então esse é o primeiro macete que vocês têm que ter para poder fazer a impressão na impressora de vocês aí. O arquivo tem que estar totalmente preto. Então isso feito, eu vou criar aqui minhas marcas de registro. Lembrando que as marcas de registro pode ser qualquer coisa, tá? Fico vendo gente por aí, não, você tem que fazer cruz, bolinha. Pode ser qualquer coisa, desde que seja a mesma coisa em todas as artes. Entendeu? Se você fizer uma marca, uma bolinha que seja, toda torta, se isso for igual em todas as artes, se você conseguir encaixar, ótimo. Não tem que ficar se preocupando com isso. Preciso fazer uma marquinha de registro linda, maravilhosa, não precisa. Eu vou fazer porque eu gosto de trabalhar com uma marca de registro padrão, né, de bolinha e cruz. Círculo e cruz, perdão. Tá? Então eu vou criar aqui um círculo. Tá? Esse círculo ele não precisa ser muito grande. Posso colocar ele com 1 centímetro, 1,5 centímetros, 15 milímetros aqui. Nem precisa ser isso. O círculo pode ter 10 milímetros só. O círculo é só uma referência. Deixa eu errar. Vamos colocar aqui 10 milímetros. 10 milímetros, vai dar 1 centímetro. Né? Eu vou botar aqui a espessura do traçado para 1, aumentar um pouquinho, que não tem problema nenhum também. Beleza. O traçado vai ficar com o nosso preto 100% aqui. E aqui a gente pode usar a ferramenta polilinha para fazer a linha interpolada aqui com o nosso círculo. Né? Fiz aqui, novamente eu vou colocá-lo com 1,2 aqui, 1,5. Pode ser um pouquinho mais, não, já tá. E novamente eu vou fazer uma aqui, cortando o nosso círculo. 1,5 é de bom tamanho. Agora nós vamos centralizar esses centros aqui. Vocês cliquem no botão direito aqui, arrastem cobrindo todo o desenho de novo. Eu só não vou clicar aqui, vou até fazer o seguinte, eu vou bloquear o desenho de baixo, porque isso aqui, esse branco aqui faz parte da outra imagem, faz parte da imagem aqui, tá? Era um preto e um branco aqui separado. Eu podia até ter desagrupado, mas não faz diferença. Vou clicar novamente com o botão direito do mouse, cobrir todo o desenho, ele vai marcar os 4 aqui. Eu vou vir no objeto, alinhar e distribuir, alinhar centros horizontais. Vocês veem que tem um atalho também, tá? Vamos lá, objeto, alinhar e distribuir. Então você tem o C para você alinhar os centros horizontais e o E para você alinhar os centros horizontais. Então não vou nem clicar aqui, só vou apertar a tecla E aqui para ele acertar os centros verticais. Então isso feito, a gente tem aqui a nossa marca de registro legal. Vou dar um Ctrl G aqui para agrupar. Agrupei esse cara, ele virou uma coisa só, eu posso arrastá-lo separadamente. Vou dar aqui um Ctrl D para duplicar esse cara. Vou arrastar lá para o outro lado. Tá? Eu gosto, tá?
gosto de trabalhar com uma marquinha de registro aqui no meio. Mas nesse caso a arte está bem próxima aqui, eu não vou perder tempo com isso não. Baixo as 4, uma de cada lado, já está boa aqui, tá? Vou dar marquei toda as duas, né, novamente, aqui as duas cruzetas. Vou dar um Ctrl G para agrupar, um Ctrl D para duplicar as duas ao mesmo tempo. Vou jogar lá para baixo para que eu tenha lá embaixo as mesmas marcas de registro. Isso é importante fazer nessa página, porque essa página vai ser duplicada para outra página, tá? A gente vai duplicar exatamente isso aqui da mesma para outra página. Então, fiz aqui a minha marca de registro embaixo, em cima. Quando tem duas telinhas só, como é uma estampa de duas telas, geralmente não confunde quais são as cores, mas é bom você vir aqui e você escrever, né, a sequência, tela 1, branco. Se você colocar lá, por exemplo, essa aqui é 95%, você pode até colocar 95% aqui, para que você saiba lá a diluição da tinta caso você vá fazer. Mas não importa, só estou sendo rigoroso aqui. Beleza? Então eu tenho aqui a arte posicionada, centralizada na minha página, converti deixa eu desbloquear aqui, converti para RGB 000 para ele ficar preto mesmo, fiz a marca de registro e coloquei aqui a minha sequência e o nome da tela. Ótimo. O que a gente tem que fazer agora? Tem que duplicar isso aqui, que são duas cores. Eu vou clicar com o botão direito aqui na página, aqui embaixo, né? E vou colocar aqui, duplicar a página. O Corel vai perguntar, você quer duplicar só a página ou o conteúdo? Eu quero duplicar o conteúdo. Aqui é só se é antes ou se é depois. Eu vou colocar após a página, não tem problema nenhum, vamos lá. Então eu dupliquei a mesma página, é o mesmo procedimento, né? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa arte da segunda página e aqui eu vou colocar o nosso preto, né, que é a segunda arte. Vou escrever aqui preto. Beleza, opa, preto, preciso da marcação aqui, mas a gente pode colocar aqui 100%, não precisaria, mas tudo bem. Então você vê que a marca de registro está no mesmo lugar que a outra. É isso que eu preciso, que as marcas de registro estejam no mesmo lugar, para eu conseguir colocar essas duas artes certinhas uma da outra quando eu for fazer a colocação do fotolito nas telas. Tá? Então vou vir aqui, arquivo, importar, e vou achar qual é a minha segunda cor, que é o preto. Então está aqui o preto. Ele vai fazer a mesma pergunta por conta do meu perfil de cores da sublimação, mas não importa na minha aqui agora. Ele vem com essa informação aqui, se eu der Enter, eu clicar, vou dar Enter, ele coloca a imagem. Eu vou apertar P, a letra P para centralizar, só para eu não correr risco, tá? Essa informação desse preto aqui está demais, ela poderia ter saído, mas não deixa assim, não vai ter problema não. Não vai ter problema. E agora, essa arte, lembra que eu falei? Tem que colocar ela em preto RGB 000. Clicar com o botão, nem preciso, né? Ele já fica aqui gravado aqui, é só clicar com o botão direito do mouse, não o esquerdo. Que aí ele vai trocar a cor para mim. Ela deixou de estar aquele RGB e agora ele está no preto 000 do RGB. É isso que eu precisava. Eu vou mandar essa arte para trás, para ficar atrás das marcas de registro. Então clica com o botão direito, organizar, ordenar, e aí eu quero atrás da página, as marcas de registro vão aparecer, ele já está preto aqui, para mim já está 100%, está ótimo aqui. Né? Tudo que eu precisava fazer na parte de configuração está feito. As duas artes centralizadas igual e com as marcas de registro iguais. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Vamos para a parte de impressão. A minha impressora aqui, como eu disse, é uma Canon que eu uso para fazer os meus fotolitos em transparência específica para jato de tinta, tá? Se vocês quiserem mais para frente eu faço um vídeo aí falando sobre essa inkjet, sobre a transparência para inkjet, muito boa por sinal, translúcida totalmente. E aí eu vou fazer a impressão, vou fazer aqui a configuração dessa impressão, mas em tese vai ser a mesma coisa para todas as outras, você só tem que seguir o padrão da sua impressora aí, tá?
Então eu vou dar um Ctrl P aqui e vou procurar a minha impressora. Não está dizendo que a minha impressora não tá online aqui. Vamos resolver isso agora. Bom, agora ela já apareceu para ele aqui, já não vai mais reclamar. Eu liguei a minha impressora aqui, tudo bem. E aí, a gente vai para algumas configurações, tá? De como eu quero que isso seja. Na aba geral aqui, vou de novo, né? Vou dar um Ctrl P aqui. Beleza. A impressora que eu quero é a minha Canon EX 6810. Eu vou clicar aqui no Setup, na página geral, vou clicar aqui no Setup, né? Não sei como é que está de vocês. E eu, no caso aqui, eu uso uma impressão de foto nessa transparência própria para Inkjet, tá? Então eu vou colocar aqui na instalação rápida, né? Eu vou colocar aqui impressão de foto. Impressão sem bordas é só se eu quisesse imprimir totalmente como se fosse uma foto, eu posso deixar que vai ficar do mesmo tamanho, eu posso desmarcar para que ele mantenha o tamanho original do arquivo. Vou até desmarcar, não tem problema. É uma escala de cinza, é preto. E aqui que está o macete. Ó. Esse macete aqui é importante. São dois macetes aqui que vocês vão aprender. Primeiro é transformar lá o preto em RGB 000, o preto RGB. E aqui no ajuste de intensidade. Ajuste manual de cor e intensidade. Se vocês perceberem aqui, ó, nessa imagem aqui, eu vou colocar toda a intensidade para o lado escuro, olha como é que fica a imagem, e toda o nosso contraste também para lá. Então olha a imagem como é que ficou. Muito contraste, vamos só ver como é que estava a diferença. Ó, estava praticamente assim, né? Uma corzinha opaca. Agora quando eu coloco a intensidade em alto e coloco também o contraste em alto, ele marca, o que é branco ele vai deixar bem branco e o que é preto ele vai deixar preto mesmo. E é o que a gente quer, né? Beleza, vou dar um ok aqui, já me resolveu, né? Já tá bom demais. Aqui, no meu caso, eu uso papel fotográfico e uso esse matte photo paper aqui, que é o finalzinho. Depende da sua impressora aí também, mas não vai variar mais do que isso. O tamanho é um tamanho A3, né? E o padrão da qualidade é alto, certo? Isso feito, aqui não preciso mexer em mais nada, porque a configuração rápida aqui já me atende. Dou um ok aqui. Ele está apresentando aqui duas questões, deixa eu ver o que é. A saída não cabe na mídia, a correção de cores não tem problema. Isso aqui, a saída não cabe na mídia, ele deve estar reclamando de alguma coisa aqui. Geral, vamos ver o que ele está falando aqui. Impressora. Tá 3 mesmo, não tem problema, deve estar alguma coisa vazando aqui. Vamos visualizar a impressão para ver o que está dando. Se tiver algum problema aqui na impressão, a gente já vai ver. Ó, tá legal a impressão. O que ele está reclamando é que as pontinhas da minha marca de registro, como eu coloquei a impressão sem borda, ela está cortando aqui, ó. Tá vendo aqui que ela está cortando? Para eu matar isso aí, finalizar esse problema, só fechar aqui, é só eu colocar lá no padrão da impressão, colocar a impressão sem bordas, quer ver? Clicar aqui de novo, e aqui eu coloco a impressão sem bordas. Ele vai dizer que a qualidade da impressão pode ser inferior, né? Mas assim, isso não importa muita coisa pra gente. Só vou deixar assim para vocês verem que ele vai acabar com a questão, não vai aparecer mais a questão, né? Nenhuma questão ficou aparecendo aqui. Porém, como eu não quero que ele... Vamos voltar aqui para
da impressão sem borda, é porque eu já sei qual é o problema, e aquele problema não está me afetando em nada, né? Então está aqui. Se eu mandar imprimir agora, ele vai imprimir os meus fotolitos numa qualidade totalmente enegrecida para fotolito, e no meu caso aqui eu uso uma transparência totalmente translúcida, preparada para inkjet. Ela tem uma espécie de cola, né? Uma espécie de grude ali, que a tinta gruda ali, seca instantaneamente, fica perfeito, preparado para isso mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi um vídeo rapidinho mesmo, só para a gente poder finalizar aquele projeto da Dua Lipa. E aí, um salve para vocês, boa semana a todos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras a todos e vamos lá. Um grande abraço, tchau, tchau.